noite. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Nós não temos mais tempo a perder. Eu quero agradecer a Deus pela força que nos dá, pela certeza que temos da volta de Jesus. Nós temos um tema interessante, uma mensagem mundial. Uma coisa que mais nos tem incomodado ultimamente é que nós estamos precisando ser discipulados. E me presentearam com uma revista do ancião, mesmo não sendo ancião, né? E eu tenho estudado essa lição, essa revista, né, do ancianato. E olha o que tem de alimento nessa revista. Muita coisa boa, né? Revista do Ancianato 2024, terceiro trimestre. E aqui, folheando, estudando, pesquisando, eu encontrei aqui um alimento para nós hoje, né? Por isso cantamos o hino Maranata. Quantos A tem Maranata? 4. Qual o significado de cada A? Anunciar, amar, anunciar, apressar, aguardar. Vamos lá? Amar, anunciar, apressar, aguardar. Como é que se aguarda as coisas? Como é que a gente aguarda? Como é que nós aguardamos um evento? Por exemplo, os carnavalescos, como é que eles aguardam o carnaval? Se preparando, né? Trabalhando e se preparando e perseverando, espionando. Vocês sabiam que eles espionam? Eu estava me voltando para aguardar, tipo, uma pessoa, nós estamos aguardando uma pessoa na nossa casa. Como é que nós estamos aguardando essa pessoa na nossa casa? Geralmente, né, eu falo muito do interior porque era que eu convivia muito, então, tipo assim, nós estávamos aguardando a minha irmã vir de uma nossa interior, então a gente limpava a casa, deixava tudo lindo, bonito, assim, sabe, cheiroso, aciado, para que, né, as pessoas se sentissem à vontade. É diferente, né, na nossa aguarda de Jesus para conosco, né? Muito bem, muito bem. Obrigado aí, irmã Fábio, pela colaboração também, né? Outro ponto também, eu vou desligar aqui, tá, irmão? Bora economizar, eu lembrei do Alfredo, né? Já está escrito lá, né? Desligar o projetor. Pronto. Quando for coisar, antes, quando eu estiver terminando, vai e liga de novo, né? Ele terá uma vida útil mais longa, né? Muito bem, então, nessa situação, irmãos, nós estamos aguardando o quê? O que é que nós estamos aguardando? A volta de Jesus. Muito bem. Por isso é que o Maranata, amar, apressar, amar, vamos lá? Amar, anunciar, apressar e aguardar. Né? Quem é que vai anunciar a mensagem de Deus? Temos que ter pelo menos um aspecto antes. Qual é? Conhecer. Eu preciso conhecer a mensagem, sim ou não? Quando é que a gente ama uma pessoa? Quando a gente Quando a convive gente com ela. conhece, né? A gente conhece uma menina, né? Esse é o nosso tempo aí de gavião. Gavião? Andando atrás das pintinhas, né? As pintinhas. Se ama uma pessoa e a gente começa a amar cada vez mais quando a gente passa a cuidar melhor. Exatamente. Quando você conhece, No caso, aí você passa a se eu me der licença na sua pregação para me ir dar. na bolsada. Por quê? Cuidar mais. Ah, é? Olha aí. Então, vamos lá. Abra a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Esse é o nosso texto bíblico, né? Para nós. Aí. Tá bom? Apocalipse 14, vamos pegar a partir do verso 6. Todos nós já sabemos, mas falta alguma coisa para nós nesse texto.
E aqui nós vamos ver aqui que esse texto ele fala de quantos anjos? De 3. 3 anjos. Calma, rapaz. Muito bem. 3 anjos, né? Então vamos lá. Eu não sei se foi a 8ª lição ou se foi a 9ª lição que falou de João Batista. Alguém lembra da lição desse trimestre? Falando de João Batista, que seria o anjo que veio no espírito de Elias. Não que... Como é que ele pode ter vindo no espírito de Elias se Elias nem morreu? É apenas uma... Como é que eu diria ali? É uma comparação. Por que ele comparou João Batista com Elias? João Batista veio do espírito de Elias, do espírito missionário de Elias. Porque eles tinham o mesmo perfil, né? O espírito de... ambos tinham perfil na lei da saúde, todo 100% iguais. O que era que João Batista comia? Gafanhoto, E o que mais? mel. O que era que Elias comia? Gafanhoto. Era a mesma comida. Quando ele chega com a viúva para pedir, ela disse que só tinha comida para ela e para o filho, né? Ela tinha outras coisas, mas ela entendeu que ele era um homem de Deus. Então o que ela tinha só dava para ela, que era algo que era de Deus, né? Que ela era uma mulher do profeta, né? Que tinha morrido, né? E ela ia se ferrar, porque ela estava a viúva de Sarepta, né? Muito bem. Aí João Batista surge com a mensagem. Como era o nome de João? Como é que chama aí? Foi identificado João Batista? João Batista era filho de quem? Precursor. Era filho de Isabel. Com Zacarias. Zacarias, muito bem, sacerdote Zacarias, né? Isso, Zacarias ficou mudo, né? isso. Muito bem. Então, João Batista, ele anuncia quem? Quem ele apresenta? Ele tem como base dele, de estudo dele, ele tem como base o livro de Isaías. Cada um diz assim: preparai o caminho do rei, endireitai as veredas, aplanai a estrada, né? Tinha que ter um preparo, porque Elias, isso era uma comparação que eles fizeram, um paralelo, que quando, por exemplo, quando um rei ia visitar uma província distante, ia um cortejo na frente, preparando todo o terreno, para não ter buraco, para não ter mato, para não ter nada que atrapalhasse a viagem do rei. Por isso que eles fazem esse paralelo ali, de João Batista expressa, o Elias expressa isso aí. Então Elias surge como a voz do que clama no deserto. Esse era o perfil de João Batista, a voz do que clama no deserto. E também compara João Batista com o caniço, né? Um caniço açoitado pelo vento e tal. O que era o vento? O que era o caniço? Por que o caniço? João Batista era magrelo, irmão. Não tinha uma... Entendeu? Ele não era aquela pessoa corpulenta, né? Apesar de ser alto. Mas ele era uma pessoa, na sua estrutura, ele era uma pessoa bem distribuído, digamos assim. Assim que nem eu, mais ou menos, né? Bonito, assim, barriguinha lá dentro. Barriguinha tá para furar. Anel os pinhas não, é para frente. E aqui diz o que, irmãos, aí? Primeira voz, fala de quem? O que fala a primeira voz? Vi outro anjo. Olha só, presta bem atenção na expressão, já nas primeiras palavras. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Vamos segurar esse pouquinho aí, rapidinho. Por que ele viu um outro anjo? É curioso, né? Quer dizer que já tinha vindo um antes. Entendeu? Vi outro. Ou seja, ele vem na mesma linha, no mesmo perfil de quem? De Elias. Que anunciava o quê? O que ele anunciava, Elias? Os cultos falsos, as adorações falsas prestadas a deuses e tal, as idolatrias. Tanto é que teve aquela luta ali com, né? Elias era o top dos top, né? Aí continua dizendo o quê? Tendo isso me chama atenção, irmão, porque a Bíblia aqui, o autor de Apocalipse, ele pega aqui, ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, vírgula. Tem uma vírgula aí?
Aí diz aqui, tendo o quê? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Por que que ele fez questão de colocar esse um? Por que será? Que ele fez questão de colocar esse umzinho aí? Porque só existe um. Porque só existe um. Isso quer dizer que iria surgir outros evangelhos, como tem hoje. São os evangelhos apócrifos, ou seja, falsos. Os evangelhos 0800, né? Os fakes, né? O importante é falar de Deus. Roberto Carlos está salvo, né? Roberto Carlos tem 3 músicas que falam de Jesus Cristo. Já Roberto Carlos tem uma música que fala do Apocalipse. Tem. Né? E o nome da música é Apocalipse, o Apocalipse, a música do Roberto Carlos. Por que ele fez essa música? Porque ele tem o curso bíblico completo do Apocalipse. Ele fez o curso bíblico do Apocalipse. Com o pastor Roberto Rabelo. Foi, Um dos irmão. mais conceituados pastores da década de até os meados dos 80. anos 70. Né? Eu ainda ouvi esse. Oficial da voz da profecia. Rabelo, Roberto Rabelo. Entendeu? E por isso, depois ele fez a música do Apocalipse. Entendeu? É sábio, inteligente, né? Vamos virar, a minha que eu tenho que virar a página, né? Aqui. Vamos lá. E ele continua dizendo, e a cada nação e tribo, e língua e povo. Verso 7. Dizendo em grande voz, o que o anjo diz? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu Juízo. e adorai quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira voz. Qual era a pregação de João Batista? Arrependam dos seus pecados e aceitem, porque o reino de Deus está próximo. Raça de víbora, bocado de hipócrita. Era assim a pregação de João Batista. Mas prega outra, deixa eu ver. O que é o hipócrita? O que é uma pessoa hipócrita, irmão? É a pessoa que Uma faz. pessoa falsa. Que A aparece. pessoa que tem uma capa. Então essa é uma característica do povo judeu. Porque estava apostatado, tinha se afastado de Deus, né? E nós temos ali o período das trevas, o período de trevas entre o Antigo e o Novo Testamento. Ali perdurou quanto tempo? 1260 anos de ausência de Deus. Deus não se revelava ao seu povo. Por isso que ele mandou os profetas pequenos. Mas ele mesmo não se revelava mais como ele se revelava a Elias, que falava com Elias, falava com Moisés, falava com Sansão, falava com Josué. Mas quando findou ali, Deus parou de falar. Entendeu? E lá no livro do próprio Malaquias ele fala disso. Entendeu, irmão? Então por que nós trouxemos essa mensagem? Vamos agora à segunda voz. Qual é a segunda voz? Verso 8 diz o quê? Seguiu-se O outro outro anjo. anjo, o segundo, dizendo, o que ele denuncia? Caiu a grande Babilônia. Que tem dado. a beber todas as nações do vinho da fúria da sua constituição. Todas as mensagens têm o mesmo perfil. Qual é o perfil? Denunciar o culto falso. Quem é a segunda voz? A primeira voz nós temos a verdadeira noção que é quem? João Batista. Quem é a segunda voz? Jesus. Quebrou todos os paradigmas cultual a Baal. Quando ele entra ali no templo de Jerusalém, o que estava acontecendo? Só entrava no templo quem tinha dinheiro. Era ou não era? Se não tivesse dinheiro para comprar uma indulgência, para comprar algo ali, não tinha permissão para entrar no templo para adorar. E Jesus chega ali, faz aquela coisa toda, quebra as bancas, solta os bichos e diz o quê? A casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. E ele faz essa menção, irmão Carlos, para todos os povos, porque os gentios eles não tinham acesso privilegiado. Tinha uma Eles acepção, ficavam né? de fora, porque eles eram considerados Imundo. uma raça diferenciada. O povo de Israel achava que eles ainda eram quem? O povo peculiar de Deus, só que já tinham perdido, né? A prerrogativa de nação escolhida. Muito bem, aqui fechamos o... Tá, continuando aí,
caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia ainda existe? Não existe. A Babilônia. A cidade de Babilônia existe? Foi destruída, né? Foi destruída. Exatamente. Acabou. Mas existe uma Babilônia hoje. Babilônia espiritual. Terceira e última voz diz o quê? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Qual é a denúncia aqui? Se alguém adorar a besta, Ah. a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vai embora. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E os adoradores da besta e da sua imagem é quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança? Os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Grande característica. Quem é esse anjo? Quem é o terceiro anjo? Os anjos são aqueles que guardam o mandamento de Deus. Quem é o terceiro anjo? Eu vou ler aqui o ponto da revista que diz assim: a profecia da mensagem do primeiro anjo, apresentada em Apocalipse 14, encontrou seu cumprimento no movimento adventista do ano de 1840 a 1844, tanto na Europa quanto na América. Pessoas dos 4 cantos do planeta foram influenciadas pela clareza e pela aplicação das profecias. O que aconteceu? No ano de 1840 começou o grande movimento milerita, né? Nesse ano surgem vários homens mesmo. Quem era? Irã Edson, José Bates, quem era mais? O Guilherme Miller, tinha outro, John Wesley, quem é mais? Tem aquele outro lá, o Cleópatra do Mineral, como era o nome dele? Que recusou o chamado. Irã Edson. Esse é o Cleópatra do Mineral. Ele que viu a visão. Ele que teve a visão do céu aberto, Jesus Cristo, sumo sacerdote, no lugar santíssimo do santuário celestial, ouviu a voz de Jesus, Jesus chamou ele e ele disse que ele não tinha condições, ele não aceitaria que ele não tinha condições. Ele era agricultor, ele era um cuidador de milho, né? Ele era produtor de milho, e ele, nesse dia ele sai de sua casa e vai à sua lavoura de milho, lá o seu plantio de milho, e quando ele chega na entrada, ele é chamado a atenção dele por uma voz súbita que ele ouviu. E quando ele levanta a vista, que ele olha, ele viu o céu aberto e viu Jesus sentado no santuário celestial. Ainda estava sentado, porque hoje ele não está mais sentado, né? Desde o dia 22 de 1844, certo? E aí, então começou o grande movimento milerita, né? E ali começaram a pregar sobre a volta de Jesus. E então eles estudaram o livro do Apocalipse de Daniel e entenderam que Daniel, capítulo 8, versos 13 e 14, se referia à volta de Jesus, e a purificação seria no planeta Terra com a volta de Jesus. Esse foi o entendimento deles na época, né? O testemunho das profecias que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844 apoderou-se profundamente do espírito do povo de Deus, como o espírito do povo de Deus, e à medida que a mensagem se propagava de um país para outro, despertava grande interesse por toda parte. Muitos estiveram convencidos e convictos de que era realmente a volta de Jesus. Olha só. Quando eles ouviram a pregação do Guilherme Miller, falando, esclarecendo, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Apocalipse, só que eles esqueceram do livro. Qual foi o livro que eles esqueceram? O livro do Apocalipse. Né?
Se nós voltarmos lá, Daniel capítulo 12, quando Deus diz assim: Daniel, vê aqui a visão, tu é o homem que está tendo, tu está vendo, mas presta atenção, eu vou falar para ti, Daniel. Encerra a visão, sela a visão, porque não é para o teu tempo, é para tempo ainda muito distante. E eles entenderam que era o tempo deles. Guilherme Miller, né? Irã Edson, José Bates, William Foy, foram os homens do movimento. Irmão, se você quiser conhecer esses homens, eu tenho um livro, A História do Advento. Eu achei esse livro no lixo. Oxe. No lixo, literalmente, lá na rua da Irmã Helena. Eu acho que é Yara Lenta. É um livro muito bonito, capa grossa, entendeu? E lá foi que eu achei o Senhor Cleópatra do Milharal. Por que ele é chamado de Cleópatra do Milharal? Você sabe por que ele é chamado de Cleópatra? Lembra dos 2 discípulos que estavam depois da ressurreição, no finalzinho do domingo, que estavam indo de Jerusalém para a aldeia de Emaús, e Jesus chegou ali, quase no pôr do sol, conversando com eles sentiram o ardor no coração, mas o que é isso? Esse tal, e não conheceram Jesus. Nenhum dos dois reconheceu Jesus. E quando Jesus chega lá e ele se apresenta, que ele se coloca no meio dos discípulos, e assim: Pai seja convosco, aí Filipe diz: é o Senhor. Aí eles comenta com o outro, o Cleópatra comenta com o outro assim: por acaso não nos ardia o coração quando no caminho ele falava com a gente? Eles tiveram de um encontro com Jesus, pessoalmente Jesus, não conheceu Jesus. Irã Edson viu Jesus, mas não reconheceu Jesus como seu Salvador. Por isso ele disse: chame outro, mas eu não. Entendeu? Por isso que ele é chamado de Cleópatra do Milharal, porque ele era um lavrador de milho, plantador de milho, né? E o nome do discípulo de Jesus lá, que estava caminhando de Jerusalém para Emaús, era Cleópatra, um deles. Entendeu? Muito bem. Outro ponto: um anjo em movimento. O significativo é o fato de que afirmar que o arauto dessa advertência é um anjo, pela pureza, pela glória, pelo poder do mensageiro celestial. A sabedoria divina quis representar o caráter nobre da obra que seria realizada pela mensagem e pelo poder e pela glória do acompanhante celestial. Você sabe o que você e eu somos, quando nós empunhamos a nossa Bíblia e vamos evangelizar? Mensageiros celestiais. Mensageiros celestiais. Nós tivemos uma experiência na Radoniara há alguns anos atrás, e a gente estava dando estudo bíblico em uma determinada casa. E quando nós chegamos, que nós entramos, a filha do casal abriu a porta, nós entramos ali, sentamos ali na sala, aí ela voltou, ficou olhando e disse assim: cadê o outro que estava com vocês? Não tinha ninguém conativo, vocês eram 3. Entendeu? Uma menina, ela era mais ou menos assim como quem? Acho que bem menor do que essa menina aqui, né? Ela deve ter uns 7 anos, eu acho, na época. Quem disse isso foi a Lana que veio lá. Entendeu? Mas vocês eram 3, eu vi 3 pessoas. E ele foi levar nós até lá. Entendeu? Ficou lá. Muito bem. Então, outro ponto aqui do Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Iluminando todos os continentes. A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagem angélica deve ir a cada nação, tribo, língua e povo, diz o verso 6. Ela deve iluminar as trevas de todos os continentes e estender-se-á em ilhas nas ilhas e no mar, e nenhuma invenção humana deve retardar esta obra. Por mais compromisso que tenhamos, jamais nós devemos permitir que nada retarde a obra de evangelização. Eu, estudando isso aqui, o Senhor Deus me perdoe, mas eu estou retardando a mensagem da evangelização. Quando a gente se recusa, né, fazer a obra de Deus, nós estamos tardando o anúncio dessa mensagem. Por isso
tem centenas de milhares de ramificações. Você faz ideia de quantas ramificações existem no mundo hoje? Já passa de 100 milhões no mundo. O que é uma ramificação? É uma placa que surge com o nome, por exemplo, Igreja Pentecostal, luz para o meu caminho é a tua palavra. Tem essa igreja? O que vocês acham? Tem, quase em frente à minha casa. A Igreja Pentecostal Bola de neve. É quase assim. Jesus é fiel até debaixo d'água. E tem o bola de neve. Entendeu? Bola de neve. Igreja Pentecostal, florzinha de Jesus. Sabe por que está surgindo? Porque surge isso? Porque nós estamos guardando a mensagem verdadeira, o Evangelho eterno. E nós estamos acomodados, nós estamos frios. Frio não, nós estamos mortos, né? Outro ponto, a verdade de repercussão mundial. À medida que se nos aproximamos da vida de Cristo, cada vez mais o trabalho missionário ocupará nossos esforços, ou deveria ocupar nossos esforços. A mensagem do poder renovador da graça de Deus será levada a todos os países, e o clima será até que a verdade circunde o mundo. Entre aqueles que serão selados estarão pessoas vindas de todas as nações, tribo, língua e povo, espalhados pelos 4 cantos do planeta. Que mensagem poderosa! Vamos pegar centenas de mensagens aí, mas essa daqui é nós que temos. Por isso João Batista é o primeiro anjo, Jesus é o segundo anjo, e nós somos o terceiro anjo. Irmão, você pode falar sem medo de pecado, porque eu faço uma pergunta para nós: por que nós guardamos o sábado? Você já parou para se perguntar por que você guarda o sábado? Será que nós já paramos para se perguntar por que é que eu guardo o sábado? Porque se eu guardar o domingo ele é uma característica que vai receber nomes, e esse nome vai dar exatamente título a alguém. Quem é esse alguém? O homem do pecado e o filho da perdição, Satanás e o papado. Nós temos que ter medo não, irmão. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ser presos nele, nós vamos ser mortos nele, não tem para onde correr. A menos que a gente ceda e vá para o lado da besta. Mas se a gente não ceder, é isso que vai ter que acontecer, é isso que vai acontecer. Deu para entender? O mesmo Evangelho declarado no Éden, a mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu, é o Evangelho eterno, o mesmo Evangelho que foi anunciado no Éden, quando Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência. A nossa guerra contra quem é hoje? Contra os principados e? Isso quer dizer que nós somos a igreja que estaria em conflito com o mundo das trevas, sim ou não? Nós estamos ou não estamos, irmão? Nós prezamos ainda ou não pelos 10 mandamentos? E quem mais? Ninguém. Então é uma briga, é uma luta, como diz Paulo. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores neste mundo tenebroso da região celeste. Não é isso que Paulo fala em Efésios? E aqui quando ele diz assim, em Apocalipse, Gênesis, aí está a primeira promessa de um Salvador que havia de erguer-se no campo de batalha para contestar o poder de Satanás e prevalecer contra ele. Cristo veio ao nosso mundo a fim de representar o caráter de Deus como é representado em sua santa lei, pois a lei é a transição do seu caráter. Interessante isso aqui, muito forte. A segunda vinda de Cristo é o Evangelho. A essa advertência do juízo e as mensagens com ela relacionadas segue-se na profecia e a volta do Filho do Homem nas nuvens dos céus. É uma profecia. Hoje, vou fazer aqui uma pergunta.
que ele te responder, eu vou ficar devendo para o final do mês. Mas no final do mês a gente vai pagar. Dá para ser daqui a 10 meses. Está muito longe. Final do mês. Os juros já se 300 o quê? Não é dinheiro. Não é dinheiro. Para começar, não é nem dinheiro. Vai ganhar uma saca de macaxeira. Aí eu faço para vender bolinho de macaxeira. Ganha dinheiro. Quantas profecias existem no contexto da mensagem adventista? Cinco. Não, tá com macaxeira. Eu vou lá com a macaxeira dela. A mensagem existe no contexto, na interpretação adventista, né? Eu diz assim porque a gente aceita a Bíblia, por isso que a gente fala de adventista. Quantas? Né? É mais de um, né? Lembra que eu já falei aqui? Irmão, existem 4 profecias. Primeira, messiânica. Ele falou do sábado passado. Segunda, apocalíptica. Terceira, clássica. E quarta, contemporânea. Essas são as profecias que existem. Para nós hoje só já existe, agora só 3, né? Que é a apocalíptica, que é os eventos sinais, né? A clássica, né? E a contemporânea, que é o que está acontecendo aqui agora nesse momento, né? Muito bem, Ministério da Evangelização nos últimos dias. Uma grande obra deve ser realizada ao apresentar-se às pessoas a verdade salvadora do Evangelho. Esse é o meio ordenado por Deus para conter o mal e a corrupção, o mal da corrupção moral. Esse é o seu meio de restaurar a sua imagem moral no ser humano. Só através dos 10 mandamentos é que Deus é o seu caráter que tem que estar expresso no caráter de cada um de nós. O Senhor deseja que a apresentação dessa mensagem seja maior e mais elevada a obra realizada em nosso mundo neste tempo, para que essa obra possa ser levada avante em linhas correntes. Olha só, em linhas correntes, ele dirigiu o estabelecimento de escolas, hospitais, editoras e outras instituições. Nessas instituições, os atributos de Deus devem ser relevados e a glória de Deus, a excelsa glória, a excelência da verdade deve parecer a mais vivida na vida do ser humano. Ou seja, a escola adventista, o hospital adventista, a associação, a divisão, a união, a conferência geral, o distrito, a igreja, o indivíduo, é nosso dever anunciar a volta de Jesus e pregar sobre os 10 mandamentos. Amém? Reverência e adoração. Uma mensagem de preparação, para que as pessoas possam se preparar para o juízo. A mensagem ordena que temam a Deus e dê glória, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação dessa mensagem é demonstrada nessas palavras: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Olha que maravilha, né? Amém? Que é o verso 12, né? Para se prepararem para o juízo é necessário que as pessoas guardem a lei de Deus. Essa lei será a norma do caráter do juízo. O apóstolo Paulo declarou: todos os que pecaram sem lei serão julgados sem lei, serão julgados pela lei, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos das pessoas. Está lá em Romanos 2:12 e 16, e ele afirmou que os que praticam a lei serão justificados pela lei, e pela fé e pela lei da liberdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, caminhar aqui para fecharmos aqui a nossa mensagem dessa noite já, né? Vamos caminhando aqui. A glorificação de Deus na revelação do seu caráter
Diz: temei a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A glorificar a Deus inclui o estilo de vida saudável. Vai mexer com a saúde. Entendeu? Eu, essa semana que passou, eu descobri que a farinha de tapioca tem a mesma negatividade, efeito negativo, do que a farinha amarela. Tem açúcar nela. Fiquei, achei estranho, porque quando eu como farinha, adormece a ponta dos meus dedos. Entendeu? Se eu ficar muito tempo segurando algo aqui, adormece a ponta dos dedos, eu tenho que soltar e movimentar para o sangue voltar. Eu acho que ele prejudica a circulação, né? Eu fiquei pensando, essa semana eu fiz um teste 2 semanas, fiz de uma semana, parei 2 semanas, aí fiz de novo, né? Deu a mesma coisa. Ontem, a mesma coisa. Farinha de tapioca tem a mesma coisa que a farinha amarela. É prejudicial tanto quanto a farinha amarela. Por quê? A goma, né? A goma vem de onde? Da mandioca. Vem da mandioca, né? A goma, ela é tirada da massa, servada, né? E aqui está dizendo para nós que glorificar a Deus inclui o estilo de vida saudável. Deus, em sua providência, nos tem dado luz sobre a reforma de saúde para que possamos compreendê-la em todas as suas implicações, seguir a luz que Ele apresenta e por relacionar-nos corretamente com a vida, ter saúde para que possamos glorificar a Deus e ser uma bênção para os outros. Forte, né? A irmã fala que ela está interligada com a lei da saúde, está interligada com o 10 mandamentos. E com a mensagem dos 3 anos. Com a mensagem do ser humano. Entendeu? Juízo iminente, proclamação da obra final de Cristo, o anúncio é chegada a hora e ele diz, é chegado a hora em que ele vai julgar. Aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação de todos os seres humanos e anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que essa intercessão do Salvador e aí ele volte à terra para buscar o seu povo escolhido. Amém. O advogado dos crentes, ao se abrirem os livros, o registro do juízo é passado a limpo perante Deus. A minha vida, a tua vida, a nossa vida. Sentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E outro livro foi aberto, e o livro da vida foi aberto. E as pessoas foram julgadas consoante o que constava nos livros, diz o profeta Daniel. Capítulo 7 de Daniel, a partir do verso 8. Criador e adoradores. Por que adorar a Deus? O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e Ele é o Criador de todos os seres, e por isso todo ser deve a sua existência ao grande Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Sábado, sinal do Criador. A importância do sábado como memorial da criação. É aqui que nós dizemos que nós somos criados e não fruto de evolução. Nós somos criados e não evoluímos. Evoluímos intelectualmente, mas não em formas físicas, né? Éramos macacos, né? A mãe mudava o pai dele, os irmãos dele, era macaco. O verdadeiro Deus indicado no 4º mandamento, ao apontar para Deus como aquele que fez o céu, a terra e o mar, o sábado distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Amém? Amém. O sinal da criação e da redenção em Cristo. O sábado apresenta Cristo como o Criador e Santificador e é declarado aquele que criou todas as coisas no céu, na terra e tem poder sobre todas elas. Amém. E para fechar, diz assim: um lembrete constante do poder de Deus. No tempo do fim, todas as instituições divinas devem ser restauradas. A brecha feita na lei, quando o sábado foi mudado, olha só, quando o sábado foi mudado pelo homem, deve ser reparada.
Por isso que nós somos chamados de tampadores de brecha, reparadores de brecha. Por quê? Porque quando o homem pecou, quando o diabo pecou, ele abriu uma brecha na lei. Jesus Cristo veio para fechar e nós temos o dever de continuar a obra que Jesus começou. O remanescente de Deus, em pé diante do mundo como reformador, deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de todas as reformas perduráveis e que o sábado, o quarto mandamento, deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus e de maneira clara e distinta. Deve apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do decálogo movido pelo amor de Cristo. Deve cooperar com ele na reconstrução dos lares, dos lugares assolados, e deve ser reparador de muros e restaurador de suas moradias. Isaías 58, 12. Aqui nós fechamos agradecido a Deus pela oportunidade que Deus nos dá, e ainda em tempos em boas circunstâncias, podermos estudar e aprender da palavra de Deus. Amém. Nós podemos até tentar, o homem pode até querer, mas isso nunca vai acontecer. A lei de Deus era, é e será sempre eterna como Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui conscientes que nós temos uma missão: amar, anunciar, apressar e aguardar. Amém? Nesse momento nós vamos chamar a Luísa vai fazer uma mensagem musical.